Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à 11ª lição introdutória à ética. Na videoaula de hoje veremos a origem da ética. Bem, na videoaula anterior eu fiz uma revisão das 10 primeiras videoaulas, onde apresentei uma certa definição de ética enquanto reflexão filosófica sobre a moralidade, distinguindo-a das investigações científicas empíricas sobre a moralidade e também dos estudos religiosos ou teológicos sobre a moralidade. Vimos que a ética tem seus próprios padrões metodológicos de investigação e também seus próprios modos de justificação das proposições fundamentais. Bom, vimos finalmente que a reflexão filosófica sobre a moralidade é composta prioritariamente por reflexões metaéticas, que são embasamento para a construção de teorias normativas sólidas e são assim aplicadas posteriormente a fenômenos morais cotidianos. Bem, mais do que rever o que fizemos, na videoaula de hoje eu gostaria de apresentar a proposta para as próximas videoaulas, em torno de 20 videoaulas, onde trataremos das chamadas éticas antigas. Vimos na videoaula 8 que é comum dividir a história da ética entre éticas mais antigas e éticas modernas. Isso tanto do ponto de vista cronológico quanto conceitual. Bem, então, para começar hoje, eu gostaria de simplesmente mostrar aqui que a chamada ética antiga ou éticas antigas, ela compreende um período bastante longo na história do pensamento filosófico, começa em torno, como veremos hoje, de 25 séculos atrás e se estende até uns 5 séculos atrás. Então, um grande período de tempo, que, como nós veremos, tem tanto reflexões sobre éticas asiáticas, já mencionamos o confucionismo, o daoísmo, budismo, quanto a Grécia clássica antiga, onde eu vou defender hoje a tese de que, de fato, a ética enquanto filosofia da moral começou. Temos então os pré-socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles, o período helenista, posteriormente o período grego, chamado medieval também, que é onde nós encontramos as chamadas éticas antigas de um ponto de vista cronológico. Bem, é uma questão aberta saber se todas essas éticas antigas são éticas ou ética de virtudes. Bem, essa é uma tese, no fundo, contemporânea, então eu vou usar no sentido técnico a palavra ética de virtudes, tendo presente um certo movimento que surgiu tanto na filosofia analítica quanto na fenomenologia, que é melhor expresso nesse livro do MacIntyre, chamado After Virtue, A Study in Moral Theory. Nós vamos estudar mais adiante esse filósofo vivo, escocês, radicado nos Estados Unidos, que é um dos principais mentores da ideia de que temos que voltar às éticas clássicas, às éticas antigas, porque lá encontramos um tipo de reflexão filosófica que a gente pode definir como ética de virtudes. Bem, então qual é a tese fundamental do MacIntyre? A tese dele é que hoje nós vivemos num mundo relativista, há uma compreensão fragmentária da linguagem moral, é um mundo emotivista do ponto de vista metaético, e que para restituir a racionalidade na moralidade, nós temos que voltar às éticas antigas, particularmente à ética aristotélica. Por quê? Bem, porque, segundo MacIntyre, esse estado de coisas contemporâneo deriva do fracasso da tentativa moderna, principalmente iluminista, de fundamentação da moralidade, que inverteu o procedimento antigo. Fez depender a justificação
das virtudes de uma prévia justificação de princípios morais. Algo que não teria nas éticas antigas, clássicas, né, em Aristóteles, onde primeiro haveria uma compreensão do que é para um agente ter um caráter virtuoso, ser excelente. Né? Bem, então, tendo clarificado essa tentativa de voltar às éticas antigas, convém dizer que a nossa apresentação das próximas videoaulas, ela terá sim um caráter histórico, né? Mas tem também uma motivação atual de debate sobre os fenômenos morais e principalmente uma preocupação, então, não apenas histórica, né, mas de trazer as contribuições dos antigos para os dias atuais. Bem, para começar então, né, é claro que se nós perguntamos qual é a origem da ética, né, essa pergunta ela tem a ver com o problema da origem da própria filosofia, da própria reflexão filosófica sobre a moralidade. Ao menos, então, se aceitarmos aquela definição feita, né, nas primeiras videoaulas, que a ética é uma reflexão filosófica sobre a moral, a origem da ética é, por definição, a origem da própria filosofia. Bem, e sobre isso, infelizmente, não há consenso ainda. Né? Nós temos debates sobre se a filosofia é eminentemente um fenômeno grego, né? Ou se, há 25 séculos atrás, mais ou menos, né, uma certa revolução cognitiva humana, né, o surgimento da chamada sabedoria, não teria ocorrido também, né, na Ásia com os filósofos e pensadores que já mencionamos, que também buscavam um certo tipo de sabedoria. Bem, então, para esclarecer um pouco mais sobre isso, né, eu gostaria de dizer que na origem da filosofia, ou até mesmo talvez anteriormente, né, na Grécia Antiga, nós tínhamos os chamados 7 sábios. Né? O Sofós. Não há uma lista unânime sobre quem eram, mas, por exemplo, Tales de Mileto, né, é um desses filósofos, ou desses grandes sábios. Talvez tenha sido Tales de Mileto, aliás, o primeiro a se autodenominar filósofo. Nós temos com isso, então, uma expressão do que poderia ser a sabedoria, o que poderia ser a reflexão filosófica sobre a moral. Por quê? Porque lá em Tales nós encontramos algum tipo de afirmação com conotação moral. Por exemplo, conhece a ti mesmo, ou nada em excesso. Essas são, no fundo, exortações morais. Não há ali um tratamento, né, sistemático, metódico dos fenômenos morais. Ou ao menos, o que nós recebemos desses pensadores são só fragmentos. Então essas obras, talvez, né, para não cometermos uma injustiça, tenham se perdido e não chegaram até nós. Bom, é dessa origem, né, Sofós, que nós temos, então, tanto uma classificação de vários pensadores gregos antigos, chamados pré-socráticos, né, por exemplo, Pitágoras, né, que estudou no Egito, aprendeu matemática e criou uma escola, né, na Grécia Antiga, Heráclito, que são autores que mencionaremos nas próximas 2 ou 3 videoaulas. Bem, não vem ao caso aqui tratar o pensamento desses autores agora, porque eles buscavam uma compreensão, né, basicamente da physis, quer dizer, da natureza ou da física. E eles eram, segundo certas interpretações, né, que não usam essa terminologia, então, de pré-socráticos, fisicalistas. Quer dizer, como Tales, diriam, tudo é água, ou como Heráclito, tudo é fogo. Quer dizer, tendo uma compreensão naturalizada da totalidade das coisas que há,
incluindo ali uma tentativa, então, de explicação naturalista das ações humanas. Isso significa, e essa é a origem da filosofia, deixar de dar explicações mitológicas, sobrenaturais, aos fenômenos naturais, humanos. Por exemplo, dizer que secas não ocorrem por causa da fúria divina, de um castigo de Zeus. E também não dizer que certos acontecimentos, por exemplo, certas guerras entre seres humanos, não eram intervenções, no final das contas, divinas. Bem, nessa mesma origem, a gente tem uma série de outros pensadores, que também vêm de Sófos, de Sofia, então de busca de sabedoria, que são os chamados sofistas, Górgias, Trasímaco, Protágoras, que estudaremos pouco a pouco. Bem, esses pensadores, eles fizeram algumas investigações e justificavam certas posições e eram famosos pelo relativismo ético, que, como veremos na próxima videoaula, foi duramente criticado, por exemplo, por Sócrates. Bem, é famosa a frase de Protágoras que diz: o homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são e das que não são na medida em que não são. Bem, o que significa fundamentalmente para a ética uma aplicação dessa frase, desse pensamento relativista? Significa que, assim como não há, por exemplo, o frio em si, mas o frio seria relativo ao modo como cada um de nós, ou o ser humano, sente. Então, para quem vive nos extremos dos polos, as pessoas têm uma certa sensação do que é frio ou não. Para nós seria muito frio, mas provavelmente para eles, vindo, por exemplo, para Florianópolis, sentindo a atual temperatura em torno de 18 graus, não seria lá muito frio, embora a gente esteja vestindo uma roupa um pouco mais adequada. Bem, isso significa, implica, que no domínio das coisas humanas, e os sofistas, de fato, eles não se guiavam por uma tentativa de explicar a totalidade das coisas humanas. No domínio das coisas humanas não há o bem ou o mal em si. Tudo depende de um certo regramento subjetivo. Então, os sofistas, eles procuram compreender o nomos, a norma, a regra, e ela varia dependendo dos agrupamentos humanos, das convicções subjetivas e assim por diante. Bem, nós temos então aqui uma certa compreensão de que a filosofia tem a ver com uma busca de sabedoria, ou com uma autodeclaração de sabedoria, e é aí que poderíamos localizar o surgimento, no fundo, da própria ética. A origem da ética estaria aí. Bem, então, só para retomar um pouco essa polêmica, sobre se a filosofia surge na Grécia Antiga ou se há nas chamadas sabedorias asiáticas também, uma certa reflexão filosófica sobre a moralidade, eu gostaria de ler aqui brevemente um escrito de um livro clássico, do Lao Tse, Tao Te Ching, ou Dao. A diferença, nós usamos as duas, o Tao tem uma influência mais de uma transposição da língua clássica para o inglês, digamos, mais anglicizada, enquanto Dao é uma tradução que usa mais o latim, mais latinizada. Bem, o que Lao Tse, então, escreveu no capítulo 18, no poema 18 desse livro, que tem como subtítulo O Livro do Caminho e da Virtude, nessa tradução portuguesa que eu tenho. Ele escreveu o seguinte, eu cito: quando se perde o grande caminho, Dao, surgem a bondade e a justiça. Quando aparece a inteligência, surge a grande hipocrisia. Quando os 6 parentes não estão em paz, surgem o amor filial e o amor paternal. Quando há desordem e confusão no reino,
surge o patriota. Fim de citação. Bem, como vocês podem perceber aqui, nós temos um tipo de reflexão filosófica sobre fenômenos morais. Né? Claro, há um pressuposto no fundo metafísico, né, do Tao, o Grande Caminho, que lá no capítulo 1, né, é descrito exatamente nesses termos. Né? Quer dizer, como se o Tao fosse lá de onde tudo se origina. Né? Temos aqui uma explicação metafísica do Tao, mas deixando de lado isso, né, há uma compreensão e uma explicação do surgimento de certos fenômenos morais, da bondade, da justiça, até elementos negativos, como a própria hipocrisia, né, que são explicados exatamente nos seguintes termos, quando se perde o Tao, quando se perde o caminho da virtude. Bem, então como a gente vê aqui, né, as sabedorias asiáticas, né, quando tratarmos de Sócrates, veremos que, por exemplo, vários pensadores, o próprio Lao Tse, né, se entendia como alguém que buscava sabedoria. Né. Nós não temos então apenas muito de forma plausível, né, o surgimento da própria filosofia, mas também reflexões filosóficas, éticas sobre a moralidade. Então eu vou deixar em aberto isso, né, onde surge a filosofia, né, e vou simplesmente dizer que tanto no caso dos pré-socráticos, quanto dos sofistas, quanto nessas sabedorias asiáticas, nós não encontramos de fato um tipo de tratamento sistemático, quer dizer que segue um método, né, dos fenômenos morais. Não de forma completa, ao menos. Portanto, eu vou aqui enunciar uma tese que não é minha, né, mas que depende muito de uma certa aceitação do que um grande filósofo que nós estudaremos em 4, 5 videoaulas, né, próximas, depois de Platão e Sócrates, que é Aristóteles, né, depende de aceitação de uma tese dele de que Sócrates pode ser considerado o fundador da ética enquanto disciplina filosófica. Né? Sócrates, um pensador que viveu em 470 a 399 a.C., né? E, segundo Aristóteles, as grandes contribuições de Sócrates à reflexão filosófico-científica sobre a moralidade foi ter colocado pela primeira vez a exigência de definições universais e ter legado um método de tratamento dos fenômenos morais. Então, como veremos na próxima videoaula, eu vou explicar melhor, né, com calma, o que significa definir algo e como o método de Sócrates operava. Era exatamente por proceder de forma sistemática, investigando, né, as coisas humanas, em especial os fenômenos morais, e é por isso que todos os pensadores que vêm antes dele, né, da Grécia Antiga, podem ser chamados pré-socráticos, porque então eles se guiavam mais pela physis, né, quer dizer, pela investigação da causa das causas, da origem de todas as coisas. Né. É exatamente Sócrates que faz uma espécie de ruptura de paradigma e institui a centralidade das investigações filosóficas na própria ética. E é por isso, então, que nós podemos considerá-lo o fundador da ética. Então, se a pergunta é qual é a origem da ética, se nós aceitarmos a definição de ética como reflexão filosófica sobre a moralidade, a origem da ética é exatamente na Grécia clássica, com Sócrates, que legou duas contribuições importantes que serão explicitadas na próxima videoaula. Até lá!